Então, boa noite, meus amigos. Voltando aí a nossa segunda parte da aula. A segunda parte a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas e fazer alguns exercícios. Temos aí na tela o nosso primeiro exercício. Alguém quer alguma explicação? Alguém está com dúvida em alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, estou prosseguindo. Então, vejamos. O físico químico inglês Michael Faraday estudou o comportamento de materiais quanto à condutividade elétrica. Atualmente, professores de química utilizam diversos experimentos para explicar a condutividade elétrica para seus alunos. Em experimentos sobre condutividade elétrica é esperado que... Então, essa primeira pergunta, né, ele fala aqui dos experimentos de Faraday sobre condutividade elétrica, e aí nós estudamos um conceito bastante importante, né, no início da aula, que foi a possibilidade ou não de termos substâncias, né, que terem soluções que conduzam a corrente elétrica. E aí a condutividade da corrente elétrica está diretamente relacionado com a existência de íons. Tendo íons em solução, eu tenho uma solução eletrolítica. Ou seja, essa solução eletrolítica é aquela que vai permitir a passagem da corrente elétrica, certo? Que vai conduzir a corrente elétrica. Ok? E a solução não eletrolítica é aquela que não vai conduzir a corrente elétrica. Então, vejamos. Alternativa 1. Uma solução aquosa de açúcar, okay? Sacarose, conduz a corrente elétrica? Primeiro, a gente tem que refletir sobre a sacarose e compreender um pouquinho sobre ela, certo? Ela sendo um composto orgânico, certo? Ela sendo um composto molecular, se ela vai sofrer a ionização, tá certo? A sacarose, o açúcar, não conduz a corrente elétrica, certo? Nossa alternativa aqui, ó, está errada. Não conduz. Ele é o composto iônico, perdão, é um composto orgânico, ok? Que não ioniza, tá certo? Ou seja, não produz os íons hidrônio, tampouco, tá certo? Os íons H+, para que ocorra a condução da corrente elétrica. Uma solução aquosa de soda cáustica, hidróxido de sódio, conduz a corrente elétrica. Nós vimos que sim, né? O hidróxido de sódio ele é uma base forte. Essas bases fortes são muito solúveis. Isso significa também que ela produz muitos íons, tá certo? Em solução. A extensão dessa reação é bastante grande, por isso que a gente chama de base forte, ok? Esse composto é um composto iônico. Esse composto iônico ele vai dissociar e nessa dissociação que vai formar os íons. Então, essa alternativa 2 está correta. Uma solução aquosa de sal de cozinha, cloreto de sódio, não conduz corrente elétrica. Está errado. Uma solução aquosa de sal de cozinha conduz bastante corrente elétrica, sim, certo? Esse composto é um composto iônico solúvel que vai produzir, certo, muitos íons. Vai produzir o íon, né, positivo, o cátion do sódio, mais um, e vai produzir o íon cloreto, certo? Então, essa daqui também está correta. Uma solução aquosa de ácido clorídrico, certo? Conhecido como ácido muriático, é o nome dele comercial, conduz corrente elétrica. O ácido clorídrico é um ácido forte, tá certo? É um ácido forte. Sendo um ácido forte, ok? Significa que ele vai ionizar bastante, tá certo? Vou produzir muitos íons H+, ok? Uma solução agora conduz corrente elétrica. Conduz corrente elétrica. De acordo com as alternativas, acima a resposta correta é a 2, a 3 e a 4. Letra B.
Alguma dúvida até aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vejamos um novo exercício. A figura mostra um processo que ocorre quando determinados compostos são colocados em água, tornando a solução condutora de eletricidade. Então, ele é uma questão que, de alguma forma, se relaciona bastante com os conteúdos, né, com os conceitos abordados na questão anterior. E aí ele coloca o desenho, perfeito? Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do processo representado pela figura, pelo que é o nome do processo representado pela figura, e o nome, então vou destacar aqui, o nome do processo representado pela figura, e o nome da ligação formada entre as moléculas de água e as partículas dissolvidas. Certo? Então, primeiro a gente tem que observar a figura passo a passo. Então, aqui eu vou separar aqui essas regiões aqui, ó, certo? Para a gente poder separar a figura e olhar com bastante atenção. E aqui nós temos, né, essa região aqui, ó, que são as moléculas de água, ok? E essa outra região aqui, ó, da figura, que a gente tem uns cátions com ânions, ânions com cátions. Ou seja, essa parte aqui, ó, tá certo? Bastante organizada dessa forma, se refere a um composto iônico. Então, estou colocando um composto iônico na água, tá certo? E eu tenho aqui a ação agora da água causando essa separação desses íons, essa dissociação iônica. Então, essa primeira etapa aqui, ó, o nome do processo que está acontecendo é a dissociação iônica, onde que esse composto iônico está sendo separado dos seus íons, está sendo separado do composto iônico. E aí eu tenho aqui, ó, tanto o cátion nessa parte aqui da figura, quanto o ânion, eles sendo envolvidos pelas moléculas de água. Eu tenho um íon, tá certo? E um composto polar. Íon e composto apolar. E composto polar. Composto polar. Tá certo? Qual é o nome aqui, ó, dessa ligação entre um íon e um composto polar, que no caso é a água. Tá certo? Primeira, a dissociação iônica. E a segunda é a ligação íon-dipolo. Íon composto polar. Tá certo? Ligação íon-dipolo e dissociação iônica. Tá certo? Vejamos. Poderia ser a ligação iônica? Não poderia, porque a ligação formada entre as moléculas de água e as partículas dissolvidas não é a dissociação iônica. Tá certo? Perfeito, meus amigos? Espero que tenham entendido essa. Vamos para a próxima. Certo informe publicitário alerta para o fato de que o indivíduo tem azia ou pirrose, né? Com grande frequência, que deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca a queimação do estômago, a rouquidão e até mesmo a dor torácica são. Então ele está falando aqui de um processo, infelizmente, né, que acomete muitas pessoas, né, que é a azia, ok? Então, o que acontece? Como acontece isso? Nós temos o ácido produzido pelo estômago. E isso que ele está perguntando. Tá certo? Vejamos que essa questão é uma questão que está relacionada com a biologia. Tá certo? É uma questão interdisciplinar. E ele coloca aqui, ó, justamente essa figura se referindo à subida desse ácido pelo tubo digestivo aqui, ok? E isso é que causa esses incômodos, como o enunciado falou. E aí, ó, o ácido que justamente causa esse incômodo, né, essa enfermidade ou essa ocorrência, é o HCl. E a gente precisa saber o nome desse ácido. É justamente o que a questão está falando. Ele é um ácido que não tem oxigênio, tá vendo? E os ácidos que não têm oxigênio, ele tem um finalzinho hídrico,
certo? E aí, ó, esse nome desse ácido está colocado corretamente na letra E. HCl, ácido clorídrico. Perfeito? A gente começa essa questão olhando para a biologia, a gente se recordando da fórmula, ou até mesmo do nome, certo? E aí você, lembrei da fórmula que é HCl, mas não estou com dúvida na sua estrutura. E aí você teria que, a partir da nomenclatura, perdão pelo desenho, pessoal, perdão pelo desenho, a partir do nome fazer essa relação para que fosse possível aí acertar a questão e determinar, tá certo? Alguma dúvida, meus amigos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza, estou prosseguindo. Então vejamos. Questão que caiu na SES Gran Rio. Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir. Então ele deu uma tabela com ácidos, tá certo? Ele colocou esses ácidos aqui, ó, todos esses ácidos, e colocou junto com esses ácidos os seus graus de ionização, ou os seus alfas, tá certo? Ele pergunta, podemos concluir que o ácido mais forte é... Ora, o que é o grau de ionização? Essa aqui é a pergunta que a questão está fazendo. E como essa informação se relaciona? Como é que eu calculo esse valor? Então, quanto mais forte o ácido, qual vai ser o valor do alfa? Vai ser maior ou menor? Quanto mais forte o ácido, maior o valor de alfa. Certo? Significa o alfa sendo igual, vou colocar aqui já o número do mais forte, 92%, significa que 92, tá? Vou chamar de moléculas. 92 moléculas das de 100 que eu coloquei, elas se ionizaram, tá certo? Então, número de moléculas ionizadas e número de moléculas, certo? Que eu adicionei no meio, ou que eu tenho ali disponível no meio. Ok? Então, 9. Se isso daqui representa o maior percentual, tá certo? Sendo 92, alfa vai ser de 92, né, relacionado com o ácido clorídrico, tá certo? Que vai ser a resposta correta. Aqui a gente tem a letra B. Se fosse uma questão discursiva e pedisse para colocar, por exemplo, em ordem crescente, do menor para o maior, aí nós colocaríamos primeiro o ácido cianídrico, 0,8, depois nós íamos para o ácido fluorídrico, tá certo? Por fim, nós iríamos, por último, né, ácido fosfórico, aqui seria o 3, ok? Depois ácido sulfúrico, 4, ok? E o último seria o ácido clorídrico, tá certo? Se fosse em ordem decrescente, do maior para o menor, a mesma coisa, colocaríamos agora escrito de trás para frente, do mais forte para o mais fraco. Do maior percentual, 92, para o menor percentual, tá certo? Que é o ácido cianídrico. Perfeito? Vejamos a questão que caiu no Enem. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, pH entre 0 e 7. Ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Então, lemos até aqui. Aí é sempre bom chamar atenção que muitas questões, sobretudo as questões do Enem, né, que são questões que têm um enunciado grande, muitas vêm com tabela, elas podem nos ensinar bastante coisa, nos recordar bastante coisa. Então, esse enunciado já coloca caráter ácido, pH é de 0 a 7. E caráter básico, pH vai de 7 a 14. Certo? Então, ele já fala aí. Misturando-se um pouco de suco de repolho a uma solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores segundo sua natureza ácida ou básica.
de acordo com a escala a seguir. Então, ele tem um indicador que é feito de repolho roxo, e para cada pH, né, essa coloração vai ganhar para cada pH, essa mistura vai ganhar uma coloração diferente, tá certo? E ele colocou aqui, ó, material e cor, cores diferentes para cada material. Ele faz a seguinte pergunta: algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os resultados da tabela. Ele vem em seguida. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter. Então, ele está perguntando qual seria o caráter ácido ou básico dessas soluções. O que nós temos que fazer? Temos que fazer uma associação, tá certo? Primeiro eu começo, amoníaco. Eu já sei que o amoníaco é da cor verde. Então, eu leio aqui nessa outra tabela de pH, tá certo? Essa tabela, como eu digo tabela, porque essa parte da figura, né, a gente vai consultar também. Então, vamos lá, verde. Verde está em que região? Está nessa região aqui, ó, tá certo? Aí, o que eu faço? Ou a gente pode fazer na hora da nossa prova, pega aqui o 7 e marca. Como ele só está perguntando se é ácido ou se é básico, você vai lá e coloca. Se ele está daqui para cá, ele vai ser básico. Se ele está daqui para cá, ele será ácido. Beleza? Simples assim. Então, o verde está nessa região, vai ser básico. O azul está também aqui nessa região, vai ser básico também. Rosa. Rosa está antes do 7. 7, antes do 7 é ácido. Outra substância rosa, que é o leite de vaca. Então, leite de vaca também será ácido. Então, nós temos básico, básico, ácido e ácido. Certo? E aí, ó, a gente tinha que muitas vezes também misturar as informações que a gente tem, ou, na verdade, lançar a mão, né, das informações que a gente tem. Qual é a substância no leite que a caracteriza como uma substância ácida? Qual é a substância do vinagre, do leite de magnésia? Leite de magnésia lembra o magnésio, tá certo? Então, lá no leite de magnésia, eu tenho hidróxido de magnésio, por isso que esse nome. No vinagre, lembrem-se que eu tenho o ácido acético. Leiam os rótulos, tá certo? Que vai estar lá, solução asséptica de, tá certo? Acética, né, na verdade, acética de, não sei o quê. Asséptica vem de asepsia, a gente está lá de fazer a limpeza de machucados e ferimentos. O pezinho saiu errado aí. Então vamos lá. Leite de vaca, qual é a substância? Qual o ácido que eu tenho ali naquela substância? Lembra-se do ácido lático, certo? Então a gente tem essa substância no leite de vaca, certo? Se por um acaso ele perguntasse os valores efetivos do pH, e aí você consultaria. Então, por exemplo, amoníaco. Amoníaco está verde. Então eu diria que o pH do amoníaco estaria nessa faixa aqui, ó. Tá certo? Estaria nessa faixa. Essa faixa entre 11, tá certo? E vou colocar aqui, ó, 12,5. Então, o amoníaco, tá certo? Vou colocar aqui embaixo. Número 1 estaria entre 11,12,5. Número 2. Número 2, leite de magnésia, azul. O azul, ele sai do roxo e vai transitando para o azul, ó. Então, ele está aqui, ó. Certo? Você veja que um olhar mais atento, ele necessariamente ele ocupa uma outra região também, né? Então, olha, por exemplo, o amarelo. O amarelo ele começa aqui onde está escrito verde. Então, a gente tem ali uma região de transição que começa a aparecer uma cor e desaparecer outra. Tá certo? E aí, ó, independente de que está esses valores aqui, ó, tá certo? A gente tem que ir consultando, fazendo essa relação. Então, aqui no 2, que é o azul, ele está aqui, ó. Aí depende do seu olhar, que for mais criterioso. Ele está aqui um pouco acima do 8,
e vai até um pouquinho depois. Então, do pH de 8 até aproximadamente 11, tá certo? É justamente o número 2. Vinagre, que é o rosa, e o leite de vaca, que é o rosa, olha, a transição vermelho-rosa acontece talvez aqui nessa região. Alguns podem achar que um pouquinho antes, um pouquinho depois. Vale observar que nós não queremos o valor exato, tá certo? Eu quero uma faixa, eu quero um conjunto de valores, tá certo? Então, não estou medindo um valor exato, estou medindo uma faixa, uma região, ok? E aí, para que a gente calcule o valor exato, 2,73, 3,4, a gente precisa de lançar mão das quantidades exatas, também de íon hidrônio, de hidroxila, que está presente naquela solução, tá certo? Então, essa aqui a gente faz. Então, voltando para a resposta final, BBAA, básico, básico, ácido, ácido. A gente está na letra E. Beleza? Meus amigos, todos entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ok, pessoal, estou prosseguindo. Então, vejamos. Uma questão que diz assim: o rótulo da garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. Então, ele deu aqui as informações de características físico-químicas, o valor dessas relações aqui, a composição química e a quantidade em miligrama por litro. Ele coloca aqui: as informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água é letra A, gasosa, letra B, insípida, letra C, levemente azeda, letra D, um pouco alcalina e letra E, radioativa na fonte. Então a gente precisa consultar a tabela e saber se a leitura da tabela nos permite concluir todas essas informações aqui, certo? Vejamos. Então, ele tem o pH, que ele permite dizer o seu valor, né, a sua basicidade ou a sua alcalinidade. Ele tem a condutividade elétrica, resíduo de evaporação e a composição química também dessas substâncias, ok? Vamos lá. Eu tenho fluoretos, fosfatos, potássios, carbonatos, bicarbonato, cálcio e sódio. Permite concluir que ela é gasosa? Aí você tem que se perguntar qual é a substância que tem que estar presente na água para que eu conclua que essa água é gasosa lendo a tabela. Precisa ter CO2, certo? E lendo a tabela não nos permite concluir essa informação. A gente não pode chegar nessa conclusão, certo? Então vejamos, não permite concluir, elimina a letra A. Insípida, que ela não tem nenhum cheiro, certo? Olha, a priori, a água deve ser assim. Então, essa informação dela ser insípida, tá certo? Também não me traz nenhuma outra informação palpável, plausível, certo? Então, vamos lá. Levemente azeda. Olha, essa é uma água mineral e ainda que a gente tenha essas substâncias aqui presentes, a alteração de gosto e de sabor será mínima e por esse motivo a gente continua dizendo que a água é insípida, certo? Em se tratando de uma água mineral natural, certo? Então, essas informações não nos permitem dizer. Aí nós temos levemente, ou melhor dizendo, um pouco alcalina. Um pouco alcalina. Para essa informação, eu tenho que olhar para o pH. Será que o pH me diz? O que será que o pH me diz em torno da acidez, ou da basicidade, ou da alcalinidade? Então vejamos. 7,54. Vamos lembrar que 7
exato é neutro, tá certo? Para cima de 7, eu vou classificar a água como básica. 0,54 superior, tá vendo? Tendo como valor final 7,54. Sim, a água é levemente alcalina ou, tá certo? Ou um pouco alcalina, como está colocado aqui. Ó. Vamos colocar a resposta D como correta e discutir as outras informações. Ele diz na letra E, radioativa na fonte. Então ele coloca resíduo de evaporação, substâncias presentes, mas não diz, coloca também a condutividade, mas não diz nada com relação à radioatividade dessa água, né? Ou essa informação dela ser radioativa na fonte, tá certo? A letra E também está errada, tá certo? Então, a resposta aqui, ó, um pouco alcalina, só para chamar a atenção de uma informação, tá certo? 7,54, vou colocar o 8 aqui, ó. Vou colocar o 8 aqui, vou colocar o 6 aqui. Então, eu digo, água é neutra, então ela está aqui bem em cima do 7. Ela é levemente alcalina, está aqui nessa região, 7,1, 7,2, tá certo? 7,54. Então, ela está bem aqui, um pouquinho acima, mas já é classificada. E a forma da gente expressar isso é com esse adjetivo aqui, né? Pouco ou leve. Então, ela é levemente alcalina, pouco alcalina. Significa que ela está sim na região, né, características de básicas ou de alcalinidade, mas o valor dela é muito próximo do 7. A gente poderia também dizer que no 6,7, 6,5, essa água, tá certo? Ela seria levemente ácida, ok? Ou pouco ácida. Ok, tudo bem? Então é importante a gente ter essa observação aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguém precisa de algum esclarecimento? Todos os amigos presentes. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém quer falar? Ok, meus amigos. Espero que tenham compreendido. Então, pessoal, nessa aula a gente pôde, num primeiro momento, falar dos ácidos. No segundo momento, falar das bases. Okay? Depois fechamos com alguns exercícios. E estamos finalizando aqui a nossa aula. Deixo o meu abraço a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. E gostaria de vê-los em breve. Da mesma maneira, gostaria que vocês participassem um pouquinho mais da nossa aula. Deixo um abraço para todos. Bom final de semana, boa semana. Tudo se resolve, meus amigos. Um forte abraço a todos.